Continuando o nosso estudo Medicina Legal, nós vamos falar agora sobre a lesão corporal de natureza gravíssima, ou também, parágrafo 2º do artigo 129. Nós vamos falar então da lesão gravíssima, que acontece, ela também pode ser chamada parágrafo 2º. A grave pode ser o parágrafo 1º do artigo 129 e a gravíssima parágrafo 2º do artigo 129. Aqui nós temos uma imagem só para ilustrar e exemplificar. Nós temos aqui a perda de um membro. Nós vimos na lesão grave, que foi no vídeo passado, que lá a debilidade permanente de membro, sentido ou função. Aqui nós temos na gravíssima a perda do membro. Lá na grave debilidade permanente de membro. O membro está debilitado. Aqui não, aqui é a perda. Esse é só um caso exemplificativo e nós vamos falar pontualmente sobre cada uma dessas situações. Então vamos lá estudar a lesão corporal de natureza gravíssima. Acometimento de mais de 70% da capacidade funcional. Então, acometeu mais de 70%, se enquadra então na lesão corporal gravíssima. Capacidade funcional, lembrando sempre que não se refere somente ao trabalho, porque se fosse assim uma criança, por exemplo, não poderia sofrer uma lesão gravíssima. Então, perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Lá na grave nós tínhamos, lembra do DIPAI, debilidade permanente de membro, sentido ou função, perigo de vida, aceleração do parto e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Aqui nós temos a perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Lembra lá do caso da amputação, daquela imagem que nós vimos, essa imagem aqui. Então, esse caso é um caso de perda, mas também é de inutilização. Vamos supor que alguém sofra uma pancada no ombro muito forte e aquele braço não é amputado, mas fica sem movimento. Então, nesse caso de inutilização, também é lesão gravíssima. Então, atentar porque essa pode ser uma pegadinha de prova. E a terceira, enfermidade incurável. Alguém sofreu um trauma e ficou, por exemplo, com uma epilepsia pós-traumática. Alguém sofreu uma agressão muito forte e a partir daí ele tem epilepsia, então se enquadra na gravíssima. AIDS também é incurável, alguém sofreu alguma lesão e adquiriu AIDS. O que acontece? Também se enquadra na lesão gravíssima. A hemiplegia, um lado paralisado, então também lesão gravíssima. Paraplegia, da cintura para baixo, sem movimento, ficou paraplégico, então também gravíssima. E também estresse pós-traumático. Imagina alguém que sofreu uma violência por parte de uma polícia qualquer, uma polícia militar, civil, federal, e toda vez que esse indivíduo escuta, por exemplo, o som de uma sirene, ele tem aquele estresse, ele sofre desmaios. Então isso é um estresse pós-traumático. É um exemplo, Então, nesses casos, de acometimento de mais de 70% da capacidade funcional, perda ou inutilização de membro e enfermidade incurável, estes encaixam na lesão corporal de natureza gravíssima. Então, continuando, outros casos, O aborto, como nós vimos lá na natureza grave, só para memorizar, uma causa, um exemplo de lesão corporal de natureza grave é a aceleração do parto. Aqui nós temos o aborto como gravíssima. Grave, aceleração do parto. Nasceu vivo. Aqui, aborto, ou abortamento, Aborto é o produto, do abortamento. Incapacidade permanente para o trabalho. O indivíduo ficou incapaz, não tem condição mais de trabalhar. Observe que ele deve estar incapaz para qualquer tipo de trabalho. Se ele tem a possibilidade de ser readaptado, pode não encaixar
na natureza gravíssima, ele deve estar incapaz para o trabalho. E outro caso é a deformidade permanente, também é uma questão de natureza gravíssima. Essa é uma questão muito comum em provas, porque dá a impressão, né, que só um dano estético não é tão grave, mas alguém que fica com uma cicatriz no rosto, alguma deformidade que o ridiculariza, então também se enquadra na lesão corporal de natureza gravíssima. Então atentar também para essa situação. Pessoal, algo que eu queria comentar, para que não haja confusão, é quando eu falei aqui sobre a incapacidade permanente para o trabalho. Eu disse lá na lesão corporal de natureza grave que a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias não se referia exclusivamente ao trabalho, mas aqui, na natureza gravíssima, a incapacidade permanente para o trabalho, aqui se enquadra na gravíssima. Então, diferenciar essas duas situações. Nós vamos falar agora da causalidade do dano. Causalidade do dano. Existem as causas das lesões, do dano, e existem as concausas. A causa é a relação direta. Alguém levou um tiro, aquele tiro perfurou o coração e levou à morte, é a causa. Mas há as concausas, que são relações indiretas, que também provocam lesões ou provocam danos ou agravam esses danos. As concausas podem ser pré-existente. Exemplo, um baço grande. Alguém leva um soco no baço, e esse soco não tem por si só um poder de levar à morte. Mas essa pessoa tinha um baço grande por um motivo qualquer, por uma enfermidade, e por esse motivo o baço se rompe e ele vem a falecer. É um exemplo. Então, esse baço grande é uma concausa pré-existente. Estava antes do acontecimento. Também bexiga cheia pode ser uma concausa. Alguém está dirigindo e está com a bexiga cheia, não para urinar e sofre um acidente. Ali o cinto aperta e a bexiga se rompe. A pessoa pode vir a falecer, por exemplo, por essa situação. Então, é uma causa pré-existente. É uma concausa que agravou a situação, né? Esse caso é pré-existente. E nós temos também no estudo da medicina legal a superveniente, né? É uma causa que vem após o fato. Alguém levou uma facada no braço e foi internado, né? E lá adquiriu tétano pós o ferimento. É uma concausa superveniente. Não foi a causa direta da morte, mas uma concausa, uma causa indireta, né? Ele fez com que após essa lesão ele adquiriu uma enfermidade e pode vir a morte. Outro caso mais comum também é pneumonia hipostática. Alguém que foi internado, alguém que está, por exemplo, ficou muitos dias internado e lá adquiriu uma pneumonia e pode, por exemplo, vir a falecer. Então são exemplos de causas supervenientes, né? Quando nós estudamos o direito penal, nós estudamos lá as concausas pré-existentes, supervenientes, concomitantes, mas para o estudo da medicina legal e para a nossa prova, aqui é suficiente falarmos da pré-existente e da superveniente. Nós vamos falar agora das energias que causam lesões, né? Então nós vamos agora entrar num assunto que é um dos mais comuns, mais pedidos nas provas. Nós vamos falar das energias que causam lesão. Nós temos a energia mecânica, né? Que nós vamos falar dos instrumentos e objetos. Vamos diferenciar, né? Qual é a diferença de instrumento e de objeto. Nós temos a energia química, vamos estudar os cáusticos, venenos. A física, nós vamos estudar a temperatura, o calor, a queimadura,
o frio, pressão, luz, o físico-químico, que basicamente estudaremos as asfixias, a biodinâmica, onde nós estudaremos o choque, e a mista, que nós estudaremos as fadigas, entre outras, né? Sem perder tempo, vamos dar continuidade. Nós vamos falar agora da energia mecânica. O que vem a ser a energia mecânica? Essa energia é aquela capaz de modificar o estado de repouso ou de movimento de um corpo, produzindo a lesão, né? O corpo atingido ou agressor deve estar em movimento para que produza a energia cinética, essa sim, energia cinética causadora da lesão. Um automóvel está em movimento, atropela alguém parado, causa lesão. Alguém está dentro do carro em movimento e desacelera de uma vez, uma colisão, também provoca lesão. Então, tanto o corpo pode estar em movimento, como o objeto, o instrumento atingindo o corpo, também pode estar em movimento. E são causadores de lesão. Continuando, tipo de meio de energia mecânica. Nós temos o meio ativo e o meio passivo, né? No ativo, o instrumento está em movimento e o corpo parado, né? Nós temos aqui a imagem, por exemplo, de um soco, né? Todas essas imagens foram extraídas da internet. Nós temos aqui a mão como um instrumento aqui, causador de lesão. Ela está em movimento e o corpo parado. No segundo, nós temos o instrumento que causa lesão imóvel. Aqui nós temos, no caso, a terra, né? Alguém está caindo e atingirá a terra. O instrumento causador de lesão está parado e o corpo está em movimento. Então são os dois tipos, né, de meio de energia mecânica, o ativo e o passivo. O ativo, movimento, o passivo, imóvel. Nós temos ainda o tipo misto, né, onde os dois estão em movimento. Aqui nós temos o caso do abarroamento, né, uma moto e um carro, os dois em movimento, os dois se chocam. Então esse é o caso misto, onde os dois estão em movimento. Então, memorizando para a prova: ativo, passivo e misto. Ativo, o objeto, instrumento em movimento e o corpo parado. No passivo, o instrumento parado e o corpo em movimento. E no misto, os dois em movimento. O caso de abarroamento, né? Quando um automóvel, um veículo, atinge outro em movimento, se chama abarroamento. E quando atinge um veículo em movimento, atinge um objeto parado, se chama colisão. Continuando, agentes de energia mecânica. Nós temos o objeto e um instrumento. O que vem a ser o objeto? O objeto é um utensílio qualquer ou material em seu estado bruto. Uma faca ali guardada no estante é um objeto. Uma faca usada para ferir é um instrumento. Uma bola de sinuca ali na mesa é um objeto. Uma bola de sinuca usada para provocar uma lesão é um instrumento. Então, aprender a diferenciar essas duas situações. Armas. As armas, nós temos as armas propriamente ditas, nós temos as eventuais e nós temos as naturais. As armas propriamente ditas são punhais, revólveres, soqueiras, fuzis. São instrumentos criados para ferir, para provocar lesão. O punhal, o seu fim é provocar lesão, é perfurar. O revólver também. As soqueiras também e os fuzis também. As eventuais: faca, navalha, foice, machado, taco de sinuca. São instrumentos, objetos que foram criados para uma finalidade, mas que eventualmente são utilizadas para provocar lesão. E as naturais são aquelas que nós temos em nosso próprio corpo, né? Os punhos, os pés, os dentes, os braços, cotovelos, que também provocam lesões. Ação das armas.
As armas podem ferir por pressão, no caso de pau, pedra, soco, percussão, no caso de agulha, alfinete, por tração, torção, compressão, deslizamento e descompressão. Aqui nós estamos só citando, nós vamos falar sobre cada uma delas adiante. Pressão, percussão, tração, torção, compressão, deslizamento e descompressão. Nós temos na ação das armas, né, nós temos aqui as formas puras. Nós temos as formas puras, né? Nós temos o instrumento, a ação e a lesão. Nós temos o meio, nós temos o instrumento contundente, perfurante e cortante. Futuramente, no próximo slide, nós veremos que essas formas podem ser combinadas, mas aqui nós temos a forma pura, né? O instrumento contundente, nesse caso aqui, ele age por pressão e produz uma lesão contusa. Então, um instrumento contundente, ele age por pressão e provoca uma lesão contusa. Por exemplo, um taco de sinuca, ele contunde. Quando ele acerta um indivíduo, ele provoca uma pressão e provoca uma lesão contusa. Um instrumento perfurante, ele age por percussão. Aqui o perfurante, ele é puro, ele deve ter um calibre bem fino, porque ele age por percussão. É lógico que tem que haver também um pouco de pressão, né? Uma agulha, por exemplo, aqui uma agulha, um alfinete, e ele provoca uma lesão puntiforme ou punctória. Puntiforme ou punctória. Esses nomes devem ser guardados, porque isso cai em prova, né? Contundente provoca uma lesão contusa. Perfurante provoca uma lesão puntiforme ou punctória. Cortante age por deslizamento e provoca uma lesão incisa ou cortante. Na literatura da medicina legal, o nome mais comum é o da lesão incisa, mas o Genival Veloso França também classifica o instrumento cortante como provocador de uma lesão também cortante. Esse é o França. Se a bibliografia da prova que você fazer for o Genival Veloso França, então ele também considera lesão cortante. Mas para os outros, em geral, o instrumento cortante provoca uma lesão incisa. Então não se pode confundir o instrumento com a lesão. O instrumento contundente provoca uma lesão contusa. O instrumento perfurante provoca uma lesão puntiforme ou punctória. E um instrumento cortante provoca uma lesão incisa. Então isso deve ser guardado também. As formas compostas, né? Essas formas compostas que nós vamos falar agora são as formas compostas dos instrumentos. Há ainda as formas compostas das lesões. Por exemplo, aqui nós temos um instrumento perfurante mais um instrumento contundente, se forma um instrumento pérfuro contundente. Um instrumento perfurante mais um instrumento cortante forma um instrumento pérfuro cortante. Um instrumento contundente mais um instrumento cortante forma um instrumento corto contundente, que não pode ser confundido com as lesões. Um instrumento pérfuro contundente, mas perfurante, né? Um instrumento perfurante, mas um instrumento contundente, ele forma um instrumento pérfuro contundente. Esse instrumento pérfuro contundente vai formar uma lesão pérfuro contusa. Esse instrumento pérfuro cortante vai formar uma lesão pérfuro incisa. E esse instrumento corto contundente vai formar uma lesão corto contusa. Então, as formas compostas dos instrumentos também devem ser diferenciadas das formas compostas das lesões. Isso na prática, com o tempo a gente vai estudando, a gente vai falando e nós vamos memorizando. Ação dos instrumentos compostos, né? Um instrumento pérfuro contundente, ele age por pressão
mais percussão. Então, a pressão da contusão mais a percussão da perfuração, né? Então, o que acontece? Ele forma uma lesão pérfuro-contusa. Instrumento pérfuro-contundente forma uma lesão pérfuro-contusa. Um instrumento pérfuro-cortante, ele age por percussão mais deslizamento, né? Aquela faca muito afiada, é o bisturi, é a lâmina de gilete aqui, e mais a ponta, né? Então ele produz uma lesão pérfuro-incisa. E o instrumento contundente, ele age por deslizamento na ação cortante e mais pressão na ação contundente e forma uma lesão corto-contusa. É aquela faca, né? Faca geralmente usada em cozinha, que não é tão afiada como o bisturi, né? Ela corta e contunde, né? Então, corto-contundente, lesão corto-contusa. Instrumento pérfuro-cortante provoca uma lesão pérfuro-incisa. Lembrando, se for que o autor Genival França considera uma lesão pérfuro-cortante, mas para os outros, em geral, pérfuro-incisa. E o instrumento pérfuro-contundente forma uma lesão pérfuro-contusa. Continuando então, nós vamos falar dos exemplos de objetos e as suas lesões. Então nós vamos citar aqui, para ficar mais fácil o nosso entendimento, né? O que são exemplos de objetos contundentes, né? A pedra, o pau, bola de sinuca, taco de sinuca, o soco, a queda, acidente de automóvel, tudo isso são instrumentos, são objetos que, quando são usados para provocar lesões, se tornam instrumentos contundentes. Eles contundem, agem sob pressão, a pressão sobre a pele, a pressão sobre os ossos, então contundem. Perfurante, né, que forma uma lesão pontiforme ou pulquitória, agulha, alfinete, ferrão de inseto. O Genival Veloso França considera ainda o perfurador de gelo. Perfurador de gelo, já caiu em prova. Então, agulha, alfinete, ferrão de inseto, aquele ponto, lesão em forma de ponto. Cortante, né, que no caso provoca a lesão incisa, né, um bisturi, gilete, folha de papel, folha de cana. Quem já trabalhou na roça capinando canavial sabe o que é isso. Aquela folha de cana corta, mas e forma uma ferida linear, uma ferida incisa. O instrumento pérfuro contundente, exemplo, chave de fenda, ponta de guarda-chuva, projéteis de arma de fogo, o chuço, né, aquele espeto que geralmente os presos, quando quer fazer algum motim, alguma rebelião, eles pegam lá a escova de dente e afiam a ponta dela. Também o espeto de churrasco, né? Então são exemplos de chuço. Pérfuro cortante, um exemplo, nós temos o punhal, e corto contundente, a faca de cozinha. Para quem é leigo na medicina legal nos estudos aí, não é incisa, não é cortante. A faca de cozinha é corto contundente, porque precisa de pressão para que ela corte, né? Então, corto contundente. Continuando, então, esse foi somente exemplos de objetos e as suas lesões, né? Um instrumento, né, pode fazer diferentes tipos de lesões. Exemplo, faca, né, o cabo e o corte. Então, quando você for fazer a prova, você deve analisar o que a prova está te pedindo. Se ela está te levando para... se ela deve citar o tipo da lesão, por exemplo. Pode perguntar na prova se uma faca seria capaz de produzir uma lesão contundente. E você deve analisar e dizer que sim, porque imagine o cabo da faca. A faca foi lançada com força e o cabo atingiu a testa de uma pessoa. Então pode provocar uma lesão contusa. E também pode provocar uma lesão pérfuro-cortante, se for corto contundente, por exemplo, se for ferida com
a parte cortante, né? Não confundir nunca lesão com instrumento. Instrumento cortante. Lesão, ferida, incisa. Esses dois devem ser distinguidos. Lesões contusas. As lesões contusas há a ação por pressão, né, e ela provoca uma vasodilatação, né? A primeira e a mais singela dos sintomas de uma lesão contusa é a rubefação. Nós não vamos falar agora de rubefação porque o tempo desse vídeo chegou ao final. Então no próximo vídeo nós falaremos das lesões contusas, mostraremos as imagens, exemplos, e vai ficar mais interessante e menos cansativa a nossa aula. Aguardo você no próximo vídeo. Obrigado.